Nesses próximos vídeos, vamos apresentar o passo a passo de um trabalho, de uma metodologia para reconhecimento e identificação dos recursos e do seu processo de especificação e valorização. A primeira etapa dessa metodologia consiste em identificar os recursos existentes no território. Nessa primeira fase, a questão central do processo é identificar o reconhecimento é, que as pessoas do território têm sobre as especificidades do seu próprio território e os seus recursos. Né? Que recursos temos de específico nesse território? Perguntas orientadoras para realizar esse trabalho. O que caracteriza o nosso território? Quais são as suas características específicas em termos de lugar, de história, de cultura, de natureza? O que os atores pensam sobre as riquezas e especificidades do território? Então, alguns exemplos de recursos, né, sempre para identificar quando estamos falando de recursos, estamos falando de, podem ser produtos econômicos, né, podem ser produtos que têm características de valorização cultural e patrimonial, como um produto gastronômico que envolve o saber fazer, um hábito de consumo, arquitetura e construções históricas também são modalidades de recursos, a valorização turística, né, que envolve a oferta de produtos e serviços turísticos, e também o patrimônio natural, florestas, praias, cânions, entre outros atributos da paisagem natural do território. Como fazer esse primeiro trabalho? Basicamente consiste em organizar espaços de discussão entre os atores territoriais para construir um mapeamento dos recursos e das suas características. Isso pode ser feito por meio de uma reunião, encontro, seminário. Por vezes, vocês podem optar em organizar esse trabalho por meio de envolvendo o que a gente chama daqui da primeira etapa e depois a segunda etapa, que vamos estar apresentando um outro vídeo, e pode-se mobilizar algumas ferramentas de participativas, metodologias participativas, né, como para permitir a sistematização e a visualização desse trabalho de reconhecimento, sempre pensando que o ponto central é captar e sistematizar a diversidade do que os atores pensam sobre os recursos e sobre as suas características, né? E também sempre apontando quais são aqueles atores envolvidos nesse processo. Importante também construir esse espaço envolvendo uma diversidade de atores públicos, privados e associativos do território, porque também essa diversidade vai trazer e permitir visualizar esse reconhecimento, diferentes percepções, diferentes olhares sobre o mesmo território. Estamos apresentando aqui uma ferramenta chamada fotolinguagem e que trata-se de uma ferramenta indicada para auxiliar no debate e participação da etapa 1, que é a identificação dos recursos, e da etapa 2, caracterização dos recursos. Consiste essa ferramenta basicamente em promover um debate sobre os recursos e suas características e sobre a identidade do território a partir de uma coletânea de fotos, materiais de divulgação, cartazes, folders, objetos e outros produtos, né, que possam, em termos visuais e materiais, caracterizar os recursos existentes e seu processo de valorização. Oportunamente, esse trabalho pode ser também complementado por visitas, né, por roteiros de visitas pelos próprios atores dentro do território. Então, a primeira etapa, metodologicamente falando, esse trabalho tem duas etapas, né? Uma primeira etapa que é preparatória, que é mobilizar os atores, uma equipe, né? A equipe organizadora desse trabalho vai reunir objetos e imagens, né? As imagens aqui, fotos, são bem importantes, são muito utilizadas para esse tipo, mas também podem ser outros materiais. Então, ela vai reunir essa coletânea de objetos, de materiais, de imagens sobre o território, né? Então, quem vai fazer isso, definir um grupo de atores territoriais, públicos, privados e associativos para montar essa coletânea. Esse trabalho de montar essa coletânea
pode envolver uma gama de 40, 50, 60 produtos e imagens diferentes, né? E também pode envolver nessa etapa, nesse grupo que vai fazer montar essa coletânea, atores externos ao território que possam ter um outro olhar, como universidades, Sebrae, empresas de terra, empresas privadas, enfim. Bom, feita essa coletânea, reúne-se um conjunto mais amplo de atores territoriais para fazer o debate e se coloca todas essas imagens, esses objetos, essa coletânea, para que possa ser visualizada pelos participantes, né? Então, os participantes depois, em pequenos grupos, vão estar observando e selecionando dentro da coletânea aqueles objetos que para eles faz mais sentido e que tem mais significado em relação ao território. Então, o grupo divide-se um grupo maior em pequenos grupos, cada grupo vai buscar dentro da coletânea maior alguns imagens, produtos, selecionar isso, em seguida cada grupo, pequeno grupo, vai responder, então, observando essas imagens, por que selecionam essas imagens, esses objetos, e caso fosse montar essa coletânea, né, iria incluir algum produto, alguma imagem nova, o que estaria faltando na sua visão, na visão do pequeno grupo. Depois se reúne o grupo todo, né, os vários grupos, para tentar montar, então, uma síntese que pode ser feita construindo uma tabela, né, um painel, onde você vai ter o que identifica, qual é a identidade do território, as características, o nome onde é encontrado, o que ele tem e quais as expressões que identificam, então, esse território, né? Usar um painel com esses quadros, né, com essas características, com cada um desses componentes, identidade, características, onde é encontrado, o que ele tem e quais as expressões, né, conduzindo aí alguns mediadores, um ou dois mediadores conduzem esse processo de sistematização a partir do grupo maior, né? Então, esse segundo momento, né, a partir sempre as imagens e os objetos coletados vão ser o ponto de instigar a participação e essa caracterização do processo, né? Então, é bem essa etapa, essa ferramenta tem esses dois momentos, por isso que se chama fotolinguagem, né? A partir das imagens e objetos, você vai promover o debate e a conseguir captar a diversidade das percepções sobre o mesmo território e os seus recursos.